Então convido vocês a abrirem o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele está no comecinho da Bíblia, após Juízes. O livro de Ruth, e hoje é o capítulo 4. Vocês acharam? Mantenha a Bíblia aberta, pode usar a Bíblia que está aí na igreja, que está nos bancos. Vocês acharam? Ruth, capítulo 4, assim diz a palavra de Deus. Boaz foi até o porto da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para que não prejudicar a minha própria herança. Faça isso você desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a tua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar para Deus esclarecer para nós. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra. E agora fala conosco e nos mostra
que resgate maravilhoso o Senhor pode fazer com a vida de um pecador. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será que daqui a 100 anos vão lembrar de nós? 100 anos ninguém vai estar aqui mais, né? Por isso que é bom quando a gente vê jovens, né, crianças na igreja, eles são o futuro da igreja, né? Ou o presente também. Será que vão lembrar de nós daqui 100 anos? Será que vai ter uma foto nossa lá na nossa família, né, nos nossos netos, bisnetos? Será que vai ter pelo menos uma fotinha nossa? E os nossos bens? Será que aquilo que nós estamos construindo, será que nós vamos deixar para os nossos filhos? Será que eles vão acabar com tudo? Em 5 anos, acabou com tudo? Eu já vi isso. Conseguiram acabar com uma herança em 2 anos, e uma herança boa. Ou será que eles vão multiplicar essa herança? Na verdade, se a gente for ser sincero, eles vão esquecer de nós. Daqui a 100 anos, nós vamos ser esquecidos, sabia? Por exemplo, você sabe o nome dos seus 8 bisavós? Se você soubesse, é muito bom de mente. Às vezes a gente não sabe o nome nem dos avós, né? Que não tiveram contato com ele. Você sabe o nome dos seus 8 bisavós? Tem alguém aqui que sabe? Está vendo? Os seus 8 bisavós foram esquecidos na sua família. A não ser que você seja alguém fora de série, que talvez não é o nosso caso. Um Pelé, um Ayrton Senna, um Albert Einstein, né? Eu acho que talvez não é o nosso caso, né? Daí, o Pelé provavelmente vão estar falando dele daqui a 100, 200 anos, né? Mas, meus irmãos, eles vão esquecer de nós. Mas há algo que pode ser lembrado, que não é o nosso nome, mas o nosso legado, que é o nosso tema de hoje. O legado eterno, nós podemos deixar um legado, e esse legado pode ser eterno. Mesmo que o nosso nome seja esquecido. Calma que você vai entender até o final. Segura aí e venha comigo. Nós estamos numa narrativa, talvez você não chegou aqui hoje e não conhece o livro de Ruth. Eu não vou contar detalhes na história, é para você ficar curioso e ler o livro na sua casa. Em 15 minutos você vai ler esse livro, são 4 capítulos. Nós estamos terminando essa série hoje. Mas aqui vai falar que, na semana passada nós vimos que Ruth, ela se declara para Boaz, ela era uma viúva, e ela sai de Moabe, era uma terra pagã, uma terra estrangeira, que não cultuava o Deus verdadeiro. Então Ruth, ela vem junto com a sua sogra, porque tanto o marido de Noemi e o marido de Ruth morreram lá em Moabe. Então diz que ela volta, mas naquela época, meus irmãos, tinha 2 leis para proteger as mulheres e proteger a propriedade delas. Uma das leis era a lei do resgate da propriedade perdida. Se o marido da família falisse, seus bens hoje seriam leiloados, né? Mas naquela época eles eram vendidos. Então um parente que tivesse dinheiro mais próximo, ele tinha que comprar aquilo que você perdeu e dar de volta para a viúva. Entenderam? Essa é a lei do resgate da propriedade. Mas se essa viúva não tinha filhos, esse parente mais próximo tinha também que casar-se com a viúva, com a esposa do seu primo ou do seu irmão. O parente mais próximo tinha que casar com ela, para que ela tivesse filhos, para que o nome do falecido não fosse esquecido em Israel. Então tinha a lei do resgate da propriedade e a lei do levirato, que era essa lei de não deixar uma viúva sem filhos, para que o nome do falecido não fosse esquecido em Israel. E daí, Ruth surpreende Boaz. Vocês lembram a semana passada? Ela vira e fala para ele, olha, estende a sua capa. Até brinquei com os meninos, né? Imagina se uma menina fala para você, você é meu resgatador. Imagina? E daí, Boaz fica sabendo que é o resgatador, mas nós vimos na história que ele já tinha gostado de Ruth. Ele estava muito interessado nela, tratando ela muito bem, melhor do que as outras servas. E daí ele fala para ela assim, olha, tem um parente mais chegado do que eu. O direito era desse parente mais chegado.
Mas ele fala assim: se ele não resolver esse caso, eu vou resolver. Nós vimos a semana passada que Boaz, ele é um homem de atitude. Eu até usei o termo, ele tem capa. Ele tem atitude para cuidar de uma mulher. E daí Ruth volta para casa e conta para sua sogra Noemi tudo o que aconteceu. E ela fala no capítulo 3, versículo 18: ele não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ele não vai descansar. E agora, irmãos, no capítulo 4 mostra que Boaz, logo cedinho, ele foi resolver esse caso. Ele foi dar um jeito, ele foi resolver, e diz que ele vai para o portão da cidade. O portão da cidade naquela época funcionava como se fosse o cartório. Era o local de fechar negócios. Era o local de fazer aquilo que nós fazemos hoje num cartório civil, ou num cartório de compra e venda. E daí diz que ele fica ali esperando na porta da cidade, e daí passa quem? Passa o parente mais próximo, passa o resgatador. E o versículo 1 diz que ele chama ele de fulano. Olha que interessante. Versículo 1 fala: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou: ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele se sentou. Quem está passando ali, meus irmãos, é esse parente mais próximo que tinha que resolver o caso, que tinha que comprar as terras que era do marido de Noemi e tinha que casar agora com Ruth. É interessante que a Bíblia está falando aqui de o nome de um falecido precisa ser perpetuado. Depois nós vamos ver que as mulheres falam que o nome de Boaz será famoso. Onde fala de perpetuar nome, onde fala de nome famoso, a Bíblia tira o nome de uma pessoa. Olha que interessante. O capítulo 4 fala de deixar o seu nome perpetuado na história. Fala que o nome de Boaz vai ser famoso. Mas a Bíblia omite o nome de uma pessoa. Ele era parente de Boaz. Vocês acham que Boaz não sabia o nome dele? Claro que ele sabia. Mas é muito curioso, tanto que a tradução para o português, no hebraico, seria mais ou menos assim: um certo alguém. Mas os tradutores para a Bíblia, na nossa versão, na minha versão que eu estou lendo, chamam ele de fulano. Muito curioso, né? Não citar o nome desse homem. Mas calma que nós vamos ver aqui por quê. Porque ele não deixa um legado. Porque o seu nome seria esquecido. Mas vejam, meus irmãos, que ele acha interessante o negócio. Quando Boaz fala para ele, diz que Boaz informa a ele tudo o que tinha acontecido, que vê a estrangeira, que tinha uma terra. Daí ele responde: não, eu vou resgatar. Você vai ver isso comigo no versículo 4, onde ele fala, no final, ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Veja que ele achou a proposta boa. Por quê, meus irmãos? Noemi, nós sabemos, já era de uma certa idade. O que ele pensou? Eu resgato essas terras, eu não vou precisar me casar com ela por causa da idade, então ela não vai ter descendentes. Para quem que fica as terras no final? Para o resgatador, para o fulano. Então ele acha um negócio interessante, ele fala: não, a lei de Deus manda isso, eu tenho dinheiro para fazer isso, ela vai falecer e eu vou ficar com as terras vão ficar para a minha família. Mas daí Boaz expõe mais o caso para ele, fala: olha, no versículo 5, Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Versículo 6, então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha herança. Faça você uso desse direito, porque eu não poderei fazê-lo. Enquanto a situação financeira era interessante para ele, ele fala: ok,
Mas quando ele viu que teria também que assumir um compromisso de casar-se com Ruth, gerar nela um descendente, daí ele pula fora da responsabilidade. Irmãos, ele estava mais preocupado com os seus bens do que obedecer à lei de Deus. Porque a lei de Deus falava que o resgatador tinha que fazer esse papel, tanto das propriedades quanto de resgatar a viúva. Mas esse homem, ele não é uma questão de honra para ele o casamento, como nós vimos a semana passada para Boaz. Era uma questão de honra, obedecer à lei de Deus e resgatar Ruth. Porque ele está mais preocupado com a sua situação financeira do que com a lei de Deus. Daí eu fiquei pensando, meus irmãos, trazendo para nós, quando que o nosso serviço a Deus é assim? Quando que aquilo que nós fazemos para o Senhor é parecido com o Zé Fulano, permita-me chamar assim, para dar pelo menos um nome para ele. Quando nós não estamos dispostos a fazer nada pelo próximo, não estamos dispostos a fazer nada pela igreja, não estamos dispostos a obedecer à lei de Deus, porque isso de certa forma vai trazer algum prejuízo financeiro para nós, quando vai atrapalhar os nossos planos. Eu fiquei com temor quando eu vi a situação desse homem, porque muitas vezes o nosso serviço a Deus se parece com isso. Nós não estamos dispostos a uma renúncia para abençoar alguém, para abençoar a igreja, para resgatar uma viúva, porque isso vai atrapalhar os nossos planos, os nossos projetos pessoais, os nossos projetos terrenos. Porque para a gente se dedicar, meus irmãos, à obra de Deus, para a gente se dedicar ao próximo, eu preciso perder de alguma maneira. Eu preciso dedicar o meu tempo, eu preciso dedicar aquilo que eu tenho, e muitas vezes o nosso serviço a Deus se parece com Zé Fulano. Enquanto é interessante para nós, eu vou fazer. Ah, não, mas eu vou perder, isso vai ser ruim para os meus projetos pessoais, vai atrapalhar o plano que eu tenho para a minha vida. Então ele passa a responsabilidade para o outro. Eu já não posso. Ele está preocupado, meus irmãos, com o que Jesus chamou de os tesouros nessa terra. Está preocupado com aquilo que ele pode ganhar nessa terra. E muitas vezes nós estamos preocupados com os tesouros nessa terra, meus irmãos. Às vezes a gente está mais preocupado com os bens que nós vamos deixar para os nossos filhos, do que com o legado que nós vamos deixar para eles. Com o legado que eles sejam fiéis a Deus, que eles amem a Deus. E Jesus falou sobre isso. Você talvez lembra em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus falou: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O tesouro do fulano estava onde? Na terra. O tesouro dele estava nos seus bens. Então, por isso, o seu coração também estava ali. Então, ele não está disposto a perder para obedecer a Deus. Ele não quer nada que atrapalhe o seu projeto humano, o seu projeto do seu coração que ama os tesouros desse mundo. Ali nós vemos, meus irmãos, a raiz do pecado no coração dele. E isso pode acontecer conosco, quando nós desejamos tanto algo, queremos acumular tanto, que desobedecemos a Deus para ter aquilo que nós desejamos. Quando você deseja algo tanto, um relacionamento, um bem, uma carreira, um plano de carreira que você tem, e seu coração está tão nisso, que você está disposto, inclusive, a desobedecer a Deus e não cumprir o que Ele manda na palavra dEle. Zé Fulano já não estava interessado na palavra de Deus, ia atrapalhar os seus projetos. Meus irmãos, mas aqui nós vemos a figura agora de Boaz, que Boaz assume o compromisso, como ele havia prometido. Nós até escrevemos um post no Instagram, você olha lá, Boaz é um homem de verdade. Ele tem palavra.
ele tem capa para casar. Ele tem capa para obedecer a Deus. E ele assume o compromisso, meus irmãos, porque diz que eles se casam. Nós lemos aqui todo o capítulo, diz que ele gera um filho em Ruth. Inclusive, eles dão um filho para quem? Eles dão um filho para Noemi. Ou seja, ele estava disposto a renunciar para obedecer a Deus. Tanto que ele abre mão, inclusive, do filho. A propriedade dele seria dividida, meus irmãos. Ele agora teria um herdeiro da sua propriedade, que não seria para ele, seria agora para o filho de Ruth. Ele casa. Veja que ele vai perante o cartório da cidade, ele chama 10 testemunhas, mostrando para nós o que é o casamento. O casamento é quando nós vamos perante a lei dos homens, com testemunhas, e ali assumimos um compromisso, com uma mulher, de cuidar dela, de prover para ela, de proteger ela. Boaz tem capa, tem atitude. Eles estão ali, meus irmãos, perante essas testemunhas. Ele está agora cumprindo a lei de Deus. E Boaz, ele está sendo um instrumento de Deus para abençoar essas mulheres. Ele está sendo agora o que a Bíblia chama de o resgatador. Ele está sendo usado por Deus para mudar a história de duas mulheres que perderam tudo em outra terra e voltaram sem perspectiva nenhuma. Mas essas mulheres voltaram com a fé no Deus verdadeiro. E quando há um encontro da fé do Deus verdadeiro com a obediência a Deus, o que acontece? Negócios eternos são fechados. Repito, quando há um encontro da fé verdadeira, que é a fé de Ruth, lembra qual foi a declaração de fé dela? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela crê no Deus verdadeiro, por isso que ela volta para Israel. Então, quando há um encontro da fé verdadeira, quando há um encontro da obediência de um homem de Deus, negócios eternos são fechados. Por que negócios eternos? Vocês perceberam na leitura o que acontece? Eles se tornam os bisavós do rei Davi. Através da fé de uma moabita e através da obediência de um homem, eles fecham negócios eternos. Eles entram, meus irmãos, na genealogia de Jesus, como ascendentes de Jesus. Ele está fechando negócios eternos, perdendo dinheiro, perdendo recursos, mas ele sabe que na volta do Senhor Jesus há um galardão para todo aquele que renuncia e obedece ao Senhor Jesus nessa vida. Por isso ele está fechando um negócio eterno, deixando um legado eterno. Meus irmãos, tudo que nós fazemos para o nome de Cristo é eterno e não será esquecido. O nosso nome será esquecido. Eles não vão lembrar do Gabriel daqui a 100 anos. Talvez não vá ter nenhuma fotinha, que agora inclusive é tudo digital, né? Não vai ter nenhuma fotinha minha lá. Não vai ter nenhuma fotinha sua daqui a 100 anos, talvez. Mas negócios eternos, nós deixamos um legado. E nós deixamos um legado para os nossos filhos, nós podemos deixar um legado para a igreja, porque há um nome que não pode ser esquecido e não será, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esqueçam do nosso nome, mas que o nosso legado corrobore para que o nome verdadeiro nunca seja esquecido, porque nunca vai ser, que é o nome de Jesus. Meus irmãos, e tudo que nós fazemos para o nosso próprio nome, volto, que o que nós fazemos para o nome de Cristo é eterno e não será esquecido. Mas tudo que nós fazemos para o nosso próprio nome é fugaz. Sabe o que é fugaz? O dicionário diz que fugaz é que desaparece rapidamente. É efêmero. Tudo que nós fazemos para o nosso próprio nome é fugaz, vai passar como uma névoa rápida. Só é eterno aquilo que nós fazemos para Cristo. Só há uma maneira, meus irmãos, de deixar um legado,
é fazer por e para Cristo. Porque o nome dele, meus irmãos, nunca será esquecido. Em Filipenses capítulo 2, versículo 19, versículo 9, põe aqui para mim, por favor. Vai falar sobre esse nome do Senhor Jesus. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer deixar um legado? Trabalhe para que o nome de Jesus seja conhecido. Os seus bens vão acabar. Talvez seus filhos acabam com ele em 2 anos. Não vai ter uma foto sua daqui a 100 anos. Mas você pode deixar um legado se você trabalha para esse nome que nunca será esquecido e exaltado por todos. O nome do Senhor Jesus. Então Boaz está acolhendo uma viúva por e para Cristo. Aprove ao Deus que tudo isso acontecesse, Ele incluir uma moabita na sua genealogia. Vocês podem imaginar isso? Os moabitas, meus irmãos, eram pagãos. Os moabitas tinham uma fama terrível de impureza sexual. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Mas Deus pega agora uma moabita que não merecia tudo isso, porque ela creu no Deus verdadeiro e porque Boaz obedeceu a Deus, ela é inclusa na genealogia de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver o nome de Ruth, o nome de Boaz, até chegar no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que maravilha poder saber disso. Que Deus muda a vida de pessoas sem perspectivas nenhuma. Qual era a perspectiva de Ruth? Viúva em Israel, com a fama de moabita, ela não tinha nenhuma perspectiva, mas porque creu no Deus verdadeiro, se converteu. Ela passa a incluir agora o povo de Deus. Ela se torna a bisavó do rei Davi. Que maravilha a graça de Deus, não é, meus irmãos? O que seria dela pelas suas próprias forças? O que seria de nós pelas nossas próprias forças? Mas nós vemos que Deus, Ele está fazendo isso em todas as gerações. Deus está incluindo pecadores terríveis, sujos como eu e você, na sua genealogia, na sua família. Que maravilha a graça de Deus. E nós vemos, meus irmãos, durante todo esse livro, a soberana providência de Deus. Deus dirigiu todos os passos para que ela chegasse até a genealogia de Jesus. Deus a tirou de Moabe, ela veio, mas quem a tirou? Deus. Ela foi colher espigas, acordou cedinho para trabalhar, caiu no campo certo. Quem colocou ela no campo certo do seu futuro marido? Deus. Quem fez com que o Zé Fulano também, que não tinha responsabilidade com Deus, negasse a responsabilidade? Também é Deus. Quem que preparou Boaz para ser um homem de verdade? Deus. A soberana providência de Deus de guiar o seu povo até aos seus pés. Foi assim com a nossa vida. Como eu falei, meus irmãos, você teve 8 bisavós. Me ajuda a fazer conta aí. Quantos tataravós você teve? 8 vezes 2? 16 tataravós. Quantos tetravós, vamos chamar assim, você teve então? 32. Quantos 5 avós você teve então? 64. Quantos sextavós você teve? 128. Eu fiz as contas mais cedo, mas me ajuda aí. Quantos setavós você teve? 256. Quantos octavós você teve? 512. Quantos nonavós você teve? 1024. Agora vocês vão responder, quantos decavós você teve? 2048. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Meus irmãos,
Se tivesse morrido um desses 2048 na infância, você não existia. Se não tivesse a união desses 2048, você não existia. Se um deles tivesse morrido na Primeira Guerra Mundial, você não existia. Se eles não tivessem vindo nos navios, como minha família de italiano, veio para o Brasil durante a guerra, e eles não tivessem sobrevivido durante a guerra, eu não existia. Se apenas um desses 2048, sem encontrar os para trás, você não existia. Você pode ver a soberana providência e graça de Deus em fazer com que você chegasse até aqui agora? Vocês estão entendendo, meus irmãos? A soberana providência de Deus de cuidar dos seus 2048 antepassados, para que você estivesse vivo hoje, e hoje, pela graça de Deus, você pode entrar na genealogia de Jesus. Não como ascendente, agora como descendente. Você pode ser parente espiritual de Ruth, do rei Davi. Deus vem guiando o seu povo, meus irmãos, durante toda a história. Isso tem que nos trazer muito conforto. Saber que nós temos um Deus que comanda a nossa história para nos fazer chegar os moabitas até a fé no Deus verdadeiro. Diz Efésios 2:19 que agora nós temos uma família, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais moabitas, nós fomos enxertados numa videira, nós somos ramos de uma videira. Essa videira é quem? O Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira. Então tem ramos do passado, tem ramos do presente, e tem ramos ainda que vão ser enxertados no futuro, nessa grande família da genealogia do próprio Deus. Meus irmãos, e para entrar nessa família, é preciso ser resgatado como a Ruth foi resgatada por um resgatador. É preciso ser resgatado para entrar nessa família. Você tem que reconhecer que está perdido sem Jesus. E você tem que clamar: Jesus, me salva. Você tem que clamar para que Ele te salve, que está perdido. Porque nós temos visto nas pregações em Ruth, meus irmãos, que o verdadeiro Boaz da igreja é Jesus. Ele é o nosso resgatador. Nós somos como Ruth, alguém que precisa ser resgatado, alguém que está perdido, alguém sem esperança e sem expectativa nenhuma. Mas nós vimos no desenrolar desse livro que o perfeito varão não é Boaz. O perfeito varão é Jesus. E nós vemos aqui que ela creu. Ela creu e entrou debaixo da capa de Jesus. Ela entrou debaixo do refúgio de Deus. Olha o capítulo 2, versículo 12, o que fala sobre ela. Capítulo 2, versículo 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quem que estendeu a capa verdadeira sobre Ruth? Não foi Boaz, foi o Deus verdadeiro. Diz que ela agora tem refúgio, ela agora encontrou o verdadeiro noivo. Porque, meus irmãos, uma das provas que Jesus é o nosso Boaz, é que Jesus, Ele pagou pelo nosso resgate. Jesus pagou para nos resgatar. Aonde que Ele pagou, meus irmãos? Na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita por nós, para que Ele pudesse casar com a sua igreja, para que Ele pudesse ter um casamento espiritual com cada crente, porque nós não poderíamos ter essa relação eterna com Deus por causa dos nossos pecados. Então Jesus vem para essa terra como verdadeiro Boaz para nos resgatar, para nos salvar, para mudar a nossa história, para nos colocar na sua família, na sua genealogia. Vocês perceberam aqui na leitura que é uma troca de sandálias? Não? Veja o versículo 6.
Versículo 7. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Interessante, né? Para confirmar um negócio em Israel na época, você tirava a sandália e passava para aquele que vai comprar o seu campo. Fiquei procurando um significado para isso. Talvez significando que, olha, onde eu piso, agora é você que vai pisar. Vocês lembram, meus irmãos, quando João Batista aparece na terra e ele pregava muito a palavra de Deus e as pessoas confundiam que João era o Cristo, vocês lembram? Olha o que João diz em Marcos capítulo 1, versículo 7. Marcos capítulo 1, versículo 7 diz a palavra de Deus: e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das suas sandálias. Vocês entenderam o que João está falando aqui? Eu não sou o Cristo. Eu não tenho dignidade para fazer negócio com Ele. Quem vai resgatar a igreja não sou eu, é Ele. É Ele que tem esse poder, ninguém pode tirar a sandália de Jesus. Porque só Ele pode resgatar a sua noiva, resgatar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, Jesus é o nosso resgatador, que pagou a nossa dívida. Ele nos amou. Ele nos amou muito mais do que Boaz amou Ruth. Ele nos amou entregando a sua vida por cada um de nós. João não podia tirar as sandálias, fazer esse negócio. João sabia do seu lugar no reino de Deus. Então hoje, meus irmãos, cabe a reflexão para nós: aonde você vai continuar investindo? Você vai continuar investindo na terra ou no céu? Se você faz parte dessa família de Deus, se você foi incluso nessa genealogia, se a bisa Ruth é a sua bisa, está entendendo? Você precisa trabalhar para esse reino eterno, para esse projeto eterno de Deus. Você precisa se esforçar para que outros façam parte desse projeto eterno. Porque as pessoas vão morrer, meus irmãos, e vão cair no esquecimento. Só uma maneira de deixar um legado eterno é fazer parte do projeto eterno de Deus. Você tem que investir nesse projeto. Porque os nossos projetos terrenos, egoístas, são fugazes. Seu nome será esquecido, seus bens vão acabar, mas aquilo que é feito por Cristo e para Cristo é eterno. Porque o nome dele, nós vimos aqui em Filipenses 2, que nunca será esquecido. Com essa perspectiva, meus irmãos, da eternidade, nós podemos encarar os problemas dessa vida com paz e consolo. Porque quando as dificuldades vierem, quando as lamentações vierem para nós sabemos, eu faço parte de um projeto eterno. Então tudo isso é passageiro. Saber desse projeto eterno tem que nos trazer muita paz e muito consolo nessa vida. Então hoje eu ainda tenho uma palavra para as Noemis. Lembra da Noemi, quando ela volta, ela está o quê? Amarga, por causa das situações que ela estava encarando. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Está ruim a situação para você? Calma. Olha aqui onde nós estamos vendo que acaba a história. Olha como que acaba a história dessas mulheres, meus irmãos. Veja o versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. O versículo 15. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ele é melhor do que 7 filhos. Está passando por alguma situação desesperadora? Como Noemi estava, ela estava desesperada, gente. Ela perdeu os 2 filhos e o marido, e não tinha nem um neto. Naquela época, a esperança de uma mulher era um homem que cuidasse dela.
Então você está passando por alguma situação desesperadora, veja como acaba a história do povo de Deus. A história do povo de Deus acaba com renovação de vida, com consolo, com eternidade. E esse é o final, meus irmãos, de todo crente. Todo cristão que entrou na genealogia de Deus acaba com renovação de vida. Porque um dia essa renovação, meus irmãos, será para sempre. Um dia o nosso corpo se renova para a eternidade. Portanto, as dificuldades dessa vida não determinam quem nós somos. O que determina quem nós somos é se nós entramos na família da genealogia de Jesus. Esses nomes bíblicos entraram na ascendência de Jesus. Nós entramos na descendência de Jesus. Eles são nossos familiares, a família da fé. Porque, meus irmãos, até essa família terrena acaba. Mas a família de Deus é eterna, ela é para sempre. Portanto, meus irmãos, estou quase me despedindo de vocês. O culto está quase acabando. E seria interessante se eu me despeço de você como Boaz. Ou como o quê? Zé Fulano. Vocês estão entendendo? Como alguém que cumpre o propósito de viver para a glória de Deus. Como alguém que está disposto a perder para que o reino de Deus, para que essa família ganhe. Daí eu te chamo de Boaz. Agora, se você quer viver para si mesmo, se você quer viver longe desse propósito de Deus, longe daquilo que Jesus está edificando, que é a sua igreja, eu vou ter que te chamar boa semana, Zé Fulano. Porque, meus irmãos, Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por ele, pela causa dele, a ganhará. Meus irmãos, que maravilha ver a graça de Deus, de nos incluir nesse propósito eterno. Que nós possamos trabalhar com afinco, com renúncia, para deixar não bens, mas para deixar um legado eterno. Porque todo aquele que entra nesse propósito, entra para trabalhar para aquele nome que nunca será esquecido, que será glorificado por todos, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os convido à oração. Senhor, nós acabamos de ver como o Senhor é soberano e o Senhor conduziu a vida de Ruth para transformar a vida dela. Ela se tornou a bisavó do rei Davi. Obrigado porque o Senhor também mudou a nossa história, tirando a gente de Moabe e nos trazendo para a sua família, Jesus. Talvez alguém aqui ainda não entrou na família, que o Senhor toque o coração essa noite. E nos leva, Deus, a trabalhar para a Tua obra. Nos livra de amar os bens, de amar esse mundo mais do que o Senhor. Nós queremos deixar um legado nessa terra, para a Tua glória. Um legado eterno. Abençoa cada irmão que entrou aqui. E coloca cada um de nós no Teu propósito eterno, que é a Sua igreja. Que é de fazer o Teu nome conhecido. O nome que está acima de todo nome. O nome de Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a glória. O nosso resgatador. O nosso verdadeiro Boaz. Aquele que estendeu a sua capa sobre nós e nos protegeu. Aquele que mudou a nossa história. Aquele que nos amou e pagou o resgate por cada um de nós. Toda honra e glória ao noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo.